Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória da apresentação de Nossa Senhora. Ali por volta dos anos 543, foi dedicada uma igreja com o título de Santa Maria a Nova. Construída perto do Templo de Jerusalém, celebramos juntamente com os cristãos da Igreja Oriental a dedicação que Maria fez de si mesma a Deus, já desde a infância, movida pelo Espírito Santo que a encheu de graça desde a sua imaculada conceição. Em outras palavras, o que nós celebramos hoje? O dia em que a Virgem Santíssima é apresentada a Deus. E nesta apresentação de Nossa Senhora, ela se entrega totalmente a Deus. Maria de Deus, toda de Deus, somente para Deus. Cada ato da vida da Virgem Santíssima estava voltado somente para isso, para ser de Deus. Na vida de Nossa Senhora não entrou outra coisa a não ser isso, somente Deus, toda de Deus. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus faz essa exaltação. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não teve outra pessoa que tenha se entregue totalmente a Deus como a Santíssima Virgem. É por isso que no Salmo de hoje, é tirado de Lucas, capítulo 1, do versículo 46º ao 55º. O refrão vai dizer assim: O poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Esse fato acontece quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima Santa Isabel. Depois de tudo aquilo que Isabel fala para ela, de onde como pode que a mãe do meu Salvador me venha visitar? E aí Isabel fala para Maria que o fruto do ventre dela, bendito seja o fruto do seu ventre. A vontade de Nossa Senhora de ser toda de Deus, de se entregar inteiramente a Deus. E ela não sabia, quando ela ainda era criança, ela não sabia de todo o plano que Deus tinha para ela. Fez com que ela se tornasse a mãe de Deus, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Santa Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O que é que isso causa em toda a humanidade?
o que está na primeira leitura do livro do profeta Zacarias, capítulo 2, do versículo 14 até o 17. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Deus habita no nosso meio por meio da Santíssima Virgem Maria. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Todas as nações se aproximam agora de Deus. Aquele Deus que estava tão distante que ninguém podia chegar perto. E no Antigo Testamento dizia que quem chegasse perto dele era fulminado. Agora, por meio dela, esse Deus se aproxima, ele torna-se presente e muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá com sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. O Senhor vem para tomar posse de nós. O demônio nos tirou desta situação de sermos inteiramente de Deus, quando ele levou Eva e Adão ao pecado. Agora, por meio de Nossa Senhora, que é a toda de Deus, ele vem habitar para tomar posse de cada um de nós. Você é posse de Deus, você pertence a Deus também. E isso graças à encarnação do Verbo. Lembremos daquele momento sublime quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e diz: ave cheia de graça. A consagração de Nossa Senhora leva ela a ser a pura, a santa, a cheia de graça, cheia da graça de Deus, toda de Deus. Eu faço questão de repetir isso para que você possa entender o que significa essa entrega, essa apresentação de Nossa Senhora ali no templo, diante de Deus, para ser toda de Deus. E ela sempre foi toda de Deus. Infelizmente, Eva poderia ter sido toda de Deus, mas deixando-se levar pela sedução do demônio, ela acabou não sendo o contrário de Nossa Senhora. Ela foi toda, ela se entrega, ela diz: eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. A minha alma, por isso, engrandece ao Senhor e se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador. Que é o salmo de hoje, que é o cântico de Nossa Senhora, o Magnífica, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. E realmente nós vemos a grande maravilha que Deus fez na vida da Santíssima Virgem Maria. Ela se tornou mãe de Deus, toda de Deus, para ser mãe de Deus. E seu amor de geração em geração chega a todos os que respeitam, e demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou, de bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. E acolheu Israel, seu servidor fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Tudo isso porque ela foi toda de Deus. Toda. Os passos de Nossa Senhora era de Deus, pertencia a Deus. O olhar de Nossa Senhora pertencia a Deus. Os gestos de Nossa Senhora pertencia a Deus. Tudo nela pertencia a Deus.
por ela ser toda de Deus. Estou entendendo o que significa essa apresentação de Nossa Senhora? Essa entrega, essa consagração, ela é toda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso, o que é que isso traz para nós? Qual o ensinamento que nós trazemos hoje no dia da apresentação de Nossa Senhora? Que nós também nos apresentemos ao Senhor. Vamos lembrar o dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, foi isso que aconteceu. Nós nos tornamos também todo inteiro de Deus. E eu aconselho você que é mãe e que está com a sua criança, que nasceu recentemente, não demore muito, leve essa criança e já apresente, ou melhor, leve ela para a pia batismal, para que ela seja inteiramente de Deus, toda de Deus, filho de Deus. Está entendendo? Filho adotivo de Deus, que seja todo de Deus. Você já é todo de Deus. E aí, meus irmãos, o que é que acontece? Depois do nosso batismo, nós nos tornamos inteiramente de Deus. Mas, infelizmente, a nossa vontade, ela ficou enfraquecida. A nossa inteligência, que era para ter toda a compreensão das coisas de Deus, ficou embotada. E aí, o que é que nós temos que fazer? Temos que correr e pedir a Deus a graça que a nossa vontade seja igual à vontade dele, que a nossa maneira de pensar seja igual à maneira dele pensar. E aí o que é que nós fazemos? Diante dessa situação, nos consagremos a Nossa Senhora, nos entreguemos a ela, peçamos a ela a graça de nós, por meio dela, sendo toda dela também, nós possamos encontrar força para que a nossa vontade ela fique fortalecida e a nossa inteligência também. Esses dias na peregrinação nós tivemos a oportunidade de ir lá na Polônia e estarmos lá no lugar onde São João Paulo II nasceu. E São João Paulo II, ele tinha um lema, totus tu, ou seja, todo de Nossa Senhora. Para quê? Por que ele queria ser todo de Nossa Senhora? Porque ele sabia das suas fraquezas, ele sabia que sem ela ele não poderia ser todo de Deus, então ele busca auxílio nela e ele diz, totus tu, todo de Nossa Senhora. E nós católicos, graças a Deus, nós somos todos e precisamos ser todos de Nossa Senhora. Façamos a nossa consagração, nos entreguemos a ela. Porque não tem outra mestra que possa nos auxiliar, nos ajudar a sermos totalmente de Deus, se não for a Virgem Santíssima. Hoje, vamos nos dirigir à imagem de Nossa Senhora e ali nos consagremos, nos entreguemos a ela, para que ela possa nos levar a nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo a oportunidade também, vá lá no sacrário, diante de nosso Senhor, e diga, Senhor, eu sou todo teu, como sua mãe foi toda tua. Mas eu já cheguei nela e já pedi o auxílio dela para que ela possa me ajudar, para que nas adversidades deste mundo, neste mundo onde as pessoas não querem saber de Deus, eu possa ser todo de Deus. Eu já pedi para ela, Senhor, já recorri a ela. Dai-me força para que realmente em tudo na minha vida eu possa ser inteiramente teu, como ela foi, totalmente tua. Repito, todo o ser
da Santíssima Virgem Maria estava voltado para Deus desde aquele momento em que ela foi apresentada diante de Deus. Tudo nela era de Deus. Mães e pais, entreguem os seus filhos a Deus por meio de Nossa Senhora, pedindo para que Satanás, aquele que é o opositor de Deus e que não quer saber de Deus, ele não tenha força sobre os seus filhos. Sendo inteiramente dela, nós seremos inteiramente de Deus. E ela nos ensina com a vida dela, com o jeito dela, com a forma como ela se dedicou. E depois que ela concebe Jesus no ventre dela, ela se volta ainda mais para nosso Senhor, vivendo somente para Ele. E quando Jesus nasce, aí mais ainda, ela se entrega mais ainda. E quem recebe os frutos de tudo isso? Eu e você. A salvação que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a essa doação de nosso Senhor, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis aqui a serva do Senhor, diante daquele diálogo dela com o anjo Gabriel. Eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo aquilo que tu tens para mim. Que entrega maravilhosa. E nos apresentemos, meus irmãos, a Deus hoje, por meio de Nossa Senhora, porque um dia nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Depois que nós deixarmos essa vida presente, nós iremos ao encontro dele. E diante desta consagração, desta entrega, a nossa apresentação diante de Deus será maravilhosa, porque Deus irá dizer: assim como minha mãe se apresentou e fez a minha vontade, você também fez a minha vontade, e você foi todo meu por meio dela. E aí o Senhor irá dizer: vinde bendito de meu Pai, e vai ser maravilhoso a nossa entrega, a nossa entrada no céu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Se nós formos olhar a vida dos santos, nós vamos perceber que todos eles foram todos de Nossa Senhora para serem todos de Deus. E esse é o pedido que eu faço hoje, que você seja de Deus por meio de Nossa Senhora, diante desta entrega. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. E essa habitação de Jesus no nosso meio veio justamente por meio dela. E é ela que se alegra. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão daquela que se apresentou diante de Deus e foi sempre de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.